Olá, queridos, tudo bem? Tudo em paz? Estou aqui especialmente para poder fazer um posicionamento oficial da INV de Deus sobre o chamado avivamento de Asbury. O que acontece, amados? Ali tem uma universidade metodista cristã, em que a maioria absoluta dos alunos são metodistas wesleyanos, e eles fazem cultos regulares lá na capela, lá do lugar, uma espécie de auditório bastante grande, para mais de 1000 pessoas. E num desses cultos regulares, agora no último 8 de fevereiro, próximo passado, o culto simplesmente não acabou. E o culto permaneceu durante muito e muito tempo. O culto só veio acabar, mas até por intervenção das autoridades que pediram que o culto terminasse porque a cidade não estava conseguindo dar conta da logística, porque muitas e muitas pessoas de todos os Estados Unidos e também do mundo estavam indo para lá. Tá? O que eu posso afirmar que eu sei de concreto? Infelizmente, eu não fui uma testemunha ocular, então isso, claro, já causa uma certa dificuldade. Gostaria muito de ter ido lá para ver, conversar com as pessoas, mas não foi possível. Eu assisti vários vídeos, assisti inclusive parte do culto, desse culto dia 8 de fevereiro, outros, e o que a gente pode afirmar é que não foi um movimento planejado, foi um movimento espontâneo. Tá? Tiveram sim manifestações de dons espirituais, casos inclusive de cura divina e tal, mas tudo muito organizado. Vamos chamar assim de um pentecostalismo bastante disciplinado, que é muito parecido conosco na Nova Vida, sem, assim, digamos, alguns exageros que às vezes acontecem no movimento pentecostal. Me orgulho de ser pentecostal, mas os irmãos sabem disso. Graças a Deus, palavra de Deus, louvor, e o culto não acabava pela manifestação do Espírito Santo atuando ali. Algo que é fundamental em todo e qualquer avivamento: pessoas se arrependendo, confissão de pecados, isso é fundamental, Se tem avivamento, vai ter confissão de pecados, Cristo no centro. Você não vê nenhum nome de nenhuma pessoa, não é nada centrado em cima de uma pessoa, em cima de um avivalista ou qualquer outra coisa assim. Então, tanto que não se fala o nome de ninguém específico, mas tem um detalhe que é muito importante, e aqui vai a nossa posição oficial, a posição oficial da INV de Deus. Está muito perto, a nível de tempo, para a gente poder fazer uma análise mais aprofundada. Nós precisamos esperar um pouquinho, esperar um pouco mais, para poder dizer, olha, de fato, o que aconteceu ali foi um avivamento espiritual. Ou o que aconteceu ali, sim, foi uma ação do Espírito Santo, mas não necessariamente um avivamento. Depois, num outro momento, a gente vai conversar um pouquinho mais, e eu vou estar falando nas igrejas em geral, sobre as características de um avivamento. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, você pode recorrer ao nosso ano do avivamento, em que eu falei bastante sobre o que a Bíblia diz sobre um avivamento. E na próxima segunda-feira eu também vou estar no Panorama Bíblico falando um pouquinho mais sobre, vou aproveitar esse momento, abrir um espaçozinho dentro da campanha dos 40 dias e no Panorama Bíblico para explicar um pouquinho mais sobre o que a Bíblia diz sobre um verdadeiro avivamento. Voltando lá para Asbury, repito, nós precisamos de um pouquinho mais de tempo para entender melhor, e aí uma certa distância para entender melhor se foi realmente um avivamento espiritual. Eu queria terminar com um texto que é o parecer de Gamaliel, tá, queridos? Atos capítulo 5, os apóstolos foram presos, após, enfim, Deus usando eles poderosamente. E aí, Atos 5:38. Nesse caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens, deixem que vão embora, porque se esse plano ou essa obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los, e correm o risco de estar lutando contra Deus, E os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. Esse Gamaliel era talvez o principal rabino da época, inclusive Paulo foi educado aos pés de Gamaliel, e todos aceitaram ali o parecer dele, de que o seguinte: se é de Deus, vai permanecer, se não for, vai passar. Então hoje vamos esperar um pouquinho, sermos muito cuidadosos. Eu vi alguns comentários muito preconceituosos e terríveis, debochando. Se estiver debochando, está debochando do Espírito Santo, e se é realmente um avivamento debochando do Espírito Santo, então cuidado, Para resumir, queridos, podemos afirmar que é um avivamento espiritual? Ainda não, é cedo. Os indícios são interessantes, eles estão lá de um contexto muito bíblico, mas o tempo vai ser usado para nós entendermos melhor esses contextos, ok? Deus abençoe sobremaneira e pensem nisso, porque isso é de Deus.